o seu bem-estar social, emocional, psicológico e familiar. Vou falar de novo. O dinheiro está inteiramente ligado à sua vida emocional, psicológica, financeira e familiar. Entenda isso. E quando você entender isso, irmão, você vai ver que você vai avançar muito. Eu estava até falando no curso aqui na terça-feira. Tem muitas coisas que nós já temos por direito, que nós já é nosso por direito, só pelo fato de você ter realmente reconhecido Jesus, né, e confessado como Senhor e Salvador da sua vida. Tem muitas coisas que já foram liberadas no mundo espiritual, já está destravado no mundo espiritual, mas a gente não toma posse, por quê? Por falta desse nível de consciência que a gente precisa ter. Por falta de quê? De consciência. A gente precisa tomar consciência daquilo que é tanto o nosso direito, quanto o nosso dever no mundo espiritual. Então tem coisas que já está liberado, Deus não vai fazer mais nada, está liberado, irmão. E você não toma posse porque você não tem esse nível de consciência, você não alcançou esse nível de consciência espiritual. Mas por que a gente não toma esse nível de consciência? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E a Bíblia continua falando assim, ó, se o Filho do Homem, pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertar. Se. Porque tem área que você não quer ser liberto. Não é que você não dá conta, é que você não quer. Entenda. Aí faz toda a diferença, irmão. Uma coisa é eu não dar conta de deixar algo para trás. A outra coisa é eu não querer deixar algo para trás. E na vida financeira é o que mais acontece. E o que eu vou pregar aqui, irmão, é para destravar a sua vida financeira. E eu profetizo em nome de Jesus, se você compreendeu o que vai ser ministrado aqui, tem coisas que estão retidas no mundo espiritual que vai ativar na sua vida de imediato. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Por quê? Porque nós vamos mexer em algo, nós vamos falar de algo que é 100% espiritual. Amém? A Bíblia diz assim, ó, não podereis servir a dois senhores. Quem é o outro senhor? Mamon, Deus do dinheiro. Ele poderia falar outro Deus, sim ou não? Ele poderia falar a deusa da sensualidade. Era ou não era? Sei lá, qualquer outra entidade aí. Mas o próprio Deus fala assim, ó, não podereis servir a dois senhores. Ou há de devotar-se a um, aborrecer o outro, ou há de amar um e desprezar o outro. É assim que a Bíblia diz. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que eu vou ministrar hoje aqui, irmão, é muito poderoso, cara. Amém. Eu gostaria muito que a igreja estivesse assim, com gente lá fora, assim, para receber, porque quando você cresce, o reino de Deus cresce, irmão. Amém. Quando você amadurece, o reino de Deus amadurece. Quando você avança, o reino de Deus avança. Amém. Mas quando você para, onde você para, tem muita gente atrás de você que você mesmo impede dessas pessoas romperem. A gente precisa avançar. E eu profetizo, você vai avançar. Amém. Está comigo, sim ou não? Amém. Então nós vamos mexer em algo totalmente espiritual, consagrado ao Senhor. Então, a gente lida com a vida financeira dentro da igreja. E a gente sabe exatamente como que as pessoas são literalmente travadas, limitadas. A ponto de ter dificuldade, irmão, de verdade, até de viver aquilo que Deus já está dando para ela viver.
com medo de faltar amanhã, com medo de não dar para amanhã, com medo, e amanhã como vai ser? E amanhã como? Irmãos, amanhã a Bíblia diz que amanhã a Deus pertence. Vivo hoje. A Bíblia diz assim, ó, não vos andeis ansiosos pelo dia de amanhã. É ou não é? Então presta atenção. Vou começar aqui só fazendo uma preparação para você entender o quanto que isso é espiritual, o quanto que isso aqui é poderoso. O povo de Israel fez um voto com Deus de que todas as vezes que eles fizessem o recenseamento, o censo, ou seja, a contagem, na linguagem de hoje, o IBGE de Israel, né, para contar os homens que iam para a guerra, eles teriam que oferecer uma oferta por cada homem, em holocausto por cada homem contado. Amém? Isso era um voto. Está comigo? Isso era um voto. Então eles não iam encontrar animais no meio da rua, sim ou não? Tinha que ter o animal. Então, automaticamente se envolve finanças, sim ou não? Então, pega o que eu vou falar aqui. E chegou um momento em que Davi foi fazer esse belo desse censo, essa contagem. E aí Davi não ofereceu o sacrifício. E aí Deus cobrou Davi o sacrifício. Presta atenção. Fica em 2 Samuel 24, 1. Se você quiser colocar aí. E presta atenção, eu estou falando de algo da parte de Deus, vou botar os dois padrões aqui para você entender. E tem a outra parte que Davi quando foi para a guerra, irmãos, ele venceu a guerra contra os amonitas e ele pega uma pedra da coroa do rei dos amonitas e coloca na sua coroa. E você sabe quem era o deus dos amonitas? Moloque, aonde era consagrada todas as crianças queimadas vivas, né? Sacrificadas vivas para esse Deus. Presta atenção tanto que são as duas coisas, tanto das trevas quanto de Deus, da luz, tem o mesmo peso. Colocou aqui? E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel. Ou seja, a ira do Senhor se acendeu contra Davi. Amém? Olha o que o diabo faz também. Olha o que o diabo faz, irmãos. 1 Crônica, capítulo 21, verso 1. Olha o que o diabo faz. 1 Crônica, primeiro Crônicas. Vai não? Eu leio aqui. 1 Crônica 21. E então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Presta atenção, por que Deus incita Davi para enumerar Israel e o diabo também? Deus, por causa da oferta que Davi não tinha feito, né? Não tinha oferecido o holocausto. Presta atenção, aqui é um pouquinho arrastado mesmo para você entender. E Satanás também incitou exatamente porque na coroa de Davi tinha uma pedra que era de Moloque, o deus dos amonitas. Como essa pedra era consagrada a ídolos, o que o diabo fez? Usou dessa oportunidade para ir cobrar essa pedra que estava sobre a coroa de Davi.
que eu quero falar com você, irmão? Que o que é consagrado, o homem não pode tocar. Independentemente se é das trevas ou se é da luz. Consagrou, irmão, já era. Por isso que a gente não consagra criança. Pastor, vou levar meus filhos lá para o senhor consagrar. Se eu consagrar, tem que ficar aqui no templo. Amém? A gente faz o quê? Apresenta. Então, tudo que é consagrado precisa ficar no altar. Pega o que eu vou falar aqui, irmão. Isso aqui é poderoso. O que eu estou falando aqui para você é algo sobrenatural. E aí Davi pega isso aí, irmãos, e ele se desespera, porque o profeta Gade, se não me sai da memória, ele vai até Davi e fala: Davi, você está devendo alguma coisa aí, cara. Você precisa oferecer o sacrifício, porque você fez o censo do povo. Deus vai cobrar de você. Deus vai fazer o quê? Cobrar de você. E Davi então desespera e sai atrás dessa oferta para poder sacrificar ao Senhor. Coloca para mim, acho que é 2 Samuel 24:18, para a gente ler. Aí a gente vai ler um pouquinho. Estou preparando você para poder ministrar algo aqui de Deus para a sua vida, amém, queridos? Você vai ver que vai fazer toda a diferença. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhes tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei a meu senhor, o rei meu senhor ao seu servo? E disse o Davi: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Sabe, só por causa disso, sabe quantas pessoas morreram numa noite? 70.000 homens. Por causa disso. Depois você lê lá, irmão. Você vai ver o tanto que isso aqui é pesado. Vai lá. E então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos, e eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não. Fala assim, não. Fala nunca. Jamais. Você vai entender o porquê agora. Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois, e por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto, ofertas pacíficas, e assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre o povo de Israel. Fala assim comigo: nunca, jamais, eu oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar de oferta mais na frente, mas já que cabe aqui, se a tua oferta não tem peso para você, também não tem valor para o Senhor. Se o que você faz aqui não te custa tempo, não te custa dinheiro, não te custa oração, não te custa jejum, não te custa nada, não faça nada. Porque também para Deus não é satisfatório. Entenda isso, irmãos. Porque às vezes a gente faz um favor para Deus. Sabe, parece que para vir aqui ao culto, parece que a gente está fazendo um favor para Deus. É ou não é? Vou lá porque senão Deus vai ficar triste, vai ficar em depressão porque eu não fui no culto. Aí você vem. Tudo para Deus tem que ter um preço, irmão.
Tudo para Deus tem que ter um preço. Então, não ofereça nada para Deus que não te custe nada. A gente vê aqui o pessoal do louvor e tem ensaio, tem aula e tem não sei o que e tal. Irmãos, ali você está valorizando a posição que Deus te colocou. Então, ao invés de você estar reclamando, murmurando e fazendo de qualquer jeito, pare de fazer hoje. Porque senão você vai estar debaixo de maldição. E é em todos os ministérios, irmãos. É em todos os ministérios. Se tem alguma coisa que você serve na casa do Senhor, que para você é um peso, abra mão hoje, para que não suceda a pior coisa para você amanhã. Eu tenho que ter prazer, alegria de que o meu ministério me custa alguma coisa. Porque se custa para mim, tem valor para Deus. Você está comigo, sim ou não? Entenda isso, irmão. Isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. Você vai ver, quando eu for falar sobre oferta, você vai ver quanto que isso aqui é poderoso. Lembra disso, em nome de Jesus. Amém? Então, da mesma forma que Deus foi cobrar de Davi, o diabo também foi. Por quê? Porque tinha o mesmo peso. Tanto a oferta de holocausto em favor do censo, quanto a pedra que Davi tinha pego de Moloque e colocou na sua coroa, no mundo espiritual tinha o mesmo peso. E o seu Deus foi cobrar. Irmão, nós comunicamos no mundo espiritual o tempo todo. O que você faz, o que você fala, com quem você anda, o que você deixa de fazer, o que você fez ruim, o que você fez bom, o que você poderia fazer melhor e você não fez, o que você desprezou diante daquilo que Deus te colocou para fazer. Tudo o que você faz ou deixa de fazer, você comunica ao mundo espiritual. E tudo tem uma resposta. Fala assim, toda a minha comunicação no mundo espiritual, eu terei uma resposta. Sabe qual é o problema? É porque nós nunca linkamos a resposta com aquilo que eu fiz atrás. Entendeu como é que é? Eu até falei isso aqui domingo, porque já estava dentro, né? Já tem um tempo que eu estou estudando sobre isso aqui, e Deus ministrando no meu coração. Então, tudo o que você faz, irmão, comunica no mundo espiritual. Tudo. Tudo o que você faz gera uma comunicação no mundo espiritual. E a tudo o mundo espiritual responde. Meu Deus. Então o diabo ele não perdeu a oportunidade de pegar aquela falha de Davi para ir lá incitar, colocar o cara no canto e falar assim, agora vai lá, cara. Vai lá, porque ei, você tem alguma coisa que é minha. Então falar de dízimo, irmão, é colocar isso aqui como uma base para mostrar que no mundo espiritual, o dinheiro, irmão, é uma oferta que move tanto os céus quanto a terra. Está comigo, sim ou não? Então, queridos, tudo que é consagrado tem que estar onde? No altar. Tudo que é consagrado tem que estar onde? Então Davi, quando foi oferecer para cessar aquela praga que estava sobre a casa dele, o que o rei de Araúna fez? Ofereceu. Está aí os bois, está aí os trilhos. Faz a lenha, faz o fogo aí, queima os animais. Eu estou te ofertando, cara, para você oferecer a Deus. Não precisa pagar nada. E Davi falou assim, longe de mim, de oferecer ao meu Senhor algo que não me custe nada. Como foi ministrado aqui, as moedinhas da viúva, sim ou não? Sim. Os outros ofertavam daquilo que lhes sobrejava, era ou não era? Ela ofereceu de tudo que tinha,
da sua riqueza deu tudo. Né? Para não falar da sua pobreza. E da sua pobreza ela deu a sua riqueza. É, irmão, é assim. Porque quem oferece tudo, ele acha que não está oferecendo nada. Mas aí é onde que Deus investe. Da minha pobreza, eu ofereci toda a minha riqueza. É assim que Deus vê. Você oferece da sua pobreza e Deus vê a sua riqueza. Porque o próspero e o abençoado não é aquele que tem tudo. O próspero e abençoado é aquele que tem tudo, mas não toca o seu coração. E o dia que Deus pedir, Ele devolve. Se tem alguma coisa que está no seu coração, Deus já não é o seu Senhor. Entenda isso aí. Então toda a minha prosperidade ela tem que chegar só até as minhas mãos, porque o meu coração tem que ser do Senhor. Qualquer coisa, irmãos, que chegar até o teu coração, você tem dificuldade de entregar. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele aborrece a avareza. Por quê? Porque a avareza é a idolatria a tudo. Porque às vezes a gente acha que idolatria é só uma imagem de escultura, enfim. Não, irmão, é tudo que você coloca no teu coração e que rouba o tempo de Deus, rouba o lugar de Deus, rouba a adoração de Deus, rouba o tempo de oração, rouba o tempo de leitura na palavra. Está comigo, sim ou não? Então tudo que você coloca no teu coração que te rouba de Deus é idolatria. Por isso que a idolatria, todo o contato com a idolatria gera roubo, perdas. Então, entenda isso. Amém? Está comigo? Amém. Então, o dízimo, irmão, é uma parte que não é nossa. Sabia disso? Sim ou não? O dízimo é uma parte que não é nossa. Vamos colocar pela lei 10%, sim ou não? Então esses 10%, ele não é meu, ele não é seu, ele é do altar. E ninguém pode tocar nesses 10%. Quem pode tocar nos 10%? Só quem é consagrado a isso. Por quê? Porque só o consagrado pode tocar no que é consagrado. Ou alguém que o consagrado designar para administrar. Como diz o tesoureiro. Que isso não tem saúde nenhuma dentro de igreja. Então, entenda isso. E nós vamos entender aqui agora. Nós vamos ler bastante aqui agora para você compreender. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Josué, perdão. Olha só, irmão, quanto que isso aqui é poderoso. Abra tuas mãos, deixa eu orar por você. Pai, eu apresento a vida dos nossos irmãos aqui, Senhor. Porque eu sei que o que o Senhor tem para revelar daqui para frente é algo poderoso. Não menos importante, não mais importante do que o Senhor já tem falado, mas eu creio que aqui muitas escamas cairão dos nossos olhos. E aquilo que estava nos roubando, Pai, vai perder todas as suas forças. E nós seremos um povo livre do amor ao dinheiro, das prisões financeiras, Pai. E que nós possamos transbordar da graça, do favor, da misericórdia e do prover do Senhor. Pai, assim eu oro, abençoa a vida da tua igreja em nome de Jesus. Amém, amém ou não amém? Olha só o quanto que isso aqui é poderoso. Nós vamos ler algumas coisas aqui muito interessantes. Coloca para mim aí o versículo 17 do capítulo 6 de Josué. Nós vamos ler juntos, amém? Presta bastante atenção nisso aqui. Porém a cidade será anátema. O que é anátema? Maldição, amaldiçoado. Ao Senhor. Anátema ao Senhor. Amaldiçoado ao Senhor. Entende? Você vai entender mais na frente.
Ela é tudo quanto ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Presta atenção. Raabe aqui é a representação da igreja. Raabe aqui é a representação da igreja. E a casa de Raabe é a representação da arca do Senhor. Pastor, mas Raabe era uma prostituta. Exatamente. Por isso que é a representação da igreja. Porque a igreja hoje é uma igreja prostituta. É difícil falar sobre isso, sim ou não? A igreja hoje é uma igreja prostituta. Por quê? Porque a todo momento está se vendendo por qualquer coisa. E é necessário que por causa disso o corpo de Cristo seja apedrejado. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Só faltou você falar assim, misericórdia, pastor. É exatamente isso, porque a todo momento nós estamos nos prostituindo, irmão. O que o Senhor falou com o profeta? Vai lá, pega, toma a esposa do seu amigo, que é uma prostituta, né? E se case com ela. É a representação de Cristo à igreja. Porque uma hora você quer Deus, outra hora você não quer. Uma hora você quer orar demais, outra hora você não quer nada com Deus. Uma hora você está lendo Bíblia, daqui a pouco você está vendo pornografia. Uma hora você está dentro da igreja, outra hora daqui a pouco você está na esquina do boteco. Uma hora, ei irmão, você é exatamente isso. Uma hora você não quer nem os seus filhos dentro de casa, daqui a pouco você deixa entrar tudo. Vai lá. Meu Deus, o tempo já passou. Que é isso? Então somente guardai-vos dos anátemas, para que não vos façais malditos, ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Ou seja, tudo o que tem em Jericó, vocês não vão pegar. Sabe por quê? Jericó era a cidade dízimo e a cidade primícia para o povo de Israel, para Deus. Josué, ele entrou e ele alcançou 10 cidades. Uma dessas 10 cidades, a primeira, era Jericó e era do Senhor. Por isso que não podia pegar nada de lá. Era a primícia para o Senhor. Então, Jericó é a cidade primícia, é uma cidade dízimo para o Senhor. A única cidade que Deus ordenou que ninguém pegasse nada. Ninguém tomasse nada para si. Que toda guerra que os reis venciam, tinha que ter os despojos da guerra, sim ou não? Mas nesse caso aí, Deus falou, não vai pegar nada porque é maldição. É maldição. É anátema. É anátema ao Senhor. Vocês vão entender isso aqui. Vai lá. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal, de ferro, são consagrados, mas tudo que tinha na terra não era anátema, não era maldição? Sim ou não? Era ou não era? Como assim, pastor? Agora, a prata, o ouro, os vasos de metal, o ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor, ou seja, irá para a casa do Senhor. Porque assim, era maldição se ficasse na mão do povo de Israel. Mas como era a cidade de dízimo e primícia, era bênção no altar do Senhor. Está entendendo, sim ou não? É a mesma coisa. O dízimo é bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Se ele ficar na tua mão? Não é o mesmo dinheiro? Mas se ele ficar na tua mão, por quê? Porque você não é sacerdote consagrado para lidar com o dízimo
e o dízimo tem que estar no altar. Você é sacerdócio santo, mas não é consagrado. Você é sacerdócio real, mas não é consagrado. Então, entenda, era maldição se estivesse na mão do povo de Israel, mas no altar do Senhor era bênção. Entenda isso, irmão. Pastor, você está pregando para eu trazer o dízimo no próximo mês? Irmão, bom seria, porque você deixar de ser amaldiçoado. Mas se você achar que não deve também, é contigo. Eu não posso fazer muita coisa. Vai lá. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes, as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo, o sonido das trombetas, gritou, e o povo com grande brado, e o muro caiu. O muro de Jericó caiu. Debaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Fala assim, eles tomaram a cidade. Presta atenção no que eu vou falar. Aqui nós estamos lendo no versículo 20, né? Olha o versículo 22. Eu marquei aqui, porque são vários versículos, e eu vou lendo aqui. Amém? E vocês vão acompanhando. Versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tens, como lhe tendes jurado. Ou seja, irmãos, presta atenção, tudo que estava dentro da casa, naquele momento, o povo de Israel colocou a salvo daquela mulher. Se tivesse uma pessoa fora daquela casa, seria morta. Só para você ver o zelo de Deus, para quem se coloca debaixo da palavra, se protege debaixo da palavra, se guarda debaixo da palavra. Está comigo, sim ou não? Não é por bom comportamento, irmão. Não é porque, eu sou da igreja tal que eu estou guardado. Não, é se você realmente estiver no Senhor, debaixo da palavra. Está comigo? Então entraram os jovens, versículo 23, jovens espias, e tiraram a Raabe, seus pais e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. E tiraram também toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Versículo 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal, de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Espera aí, tudo era maldição, sim ou não? Mas porque era cidade, dízimo e primícia, no lugar certo se torna bênção. Fala assim, o meu dinheiro é bênção. Mas se estiver no lugar errado, fora do altar, e no meu coração, é maldição. Tem 2 lugares que o seu dinheiro não pode estar nunca, jamais. Fora do altar e no meu coração. Vou falar de novo. Se tem uma coisa, tem 2 lugares que o seu dinheiro jamais ele pode estar para se tornar bênção na sua vida, fora do altar e no seu coração. Para ele ser bênção na sua vida, em primeiro lugar, ele precisa estar no altar, e em segundo lugar, ele tem que estar fora do seu coração. Fala assim, no meu coração, só o Senhor. Então entenda isso. Versículo 25. Está maior um pouco para eu ler. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada do que você fizer em favor do reino de Deus ficará esquecido pelo Senhor. Vou falar de novo.
nada, vezes nada, que você fizer em favor do reino de Deus, cairá no esquecimento do Senhor. Deus prometeu, sim ou não? Deus cumpriu. O mesmo que aconteceu com essa mulher aqui, a mesma coisa aconteceu em Êxodo, na saída do povo do Egito, a Páscoa. Né? Deus mandou que a prostituta colocasse a fitinha escarlate na porta, a mesma coisa que pediu para que o povo, né, colocasse sangue nos umbrais das portas. E quando chegaram para destruir Jericó, não destruiu a casa de Raabe, por quê? Porque ali era a simbologia da igreja do Senhor. Forte, né, gente? É lindo, né, a palavra de Deus, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Olha só, vamos aqui para o capítulo 7, rapidinho, para a gente orar. Para a gente orar, amém, irmãos? Amém. Versículo 1, eu vou falando aqui, você vai mudando, que aqui está bem pequeno para mim. Transgrediram os filhos de Israel. Ei, fizeram o quê? Transgrediram os filhos de Israel no anátema, na maldição. Porque Acã, peraí, transgrediram, mas Acã, filho, transgrediram mais Acã. Eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Eu gosto de botar esse nó na tua cabeça, você prestar bastante atenção. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Só porque esse cara estava no meio do povo, a ira do Senhor se acendeu contra todo o arraial de Israel. Deixa eu falar para você. Se na tua casa tiver alguém que toca o anátema, toda a sua casa sofre a consequência. Vou falar de novo. Se alguém na sua... Irmão, isso aqui é libertador. Quantos querem sair daqui liberto, em nome de Jesus? O conhecimento é que liberta, irmãos. É o nível de consciência que nos leva a nos posicionar de forma diferente. Está comigo? Amém. Vamos lá. Versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são. Ou seja, o povo de Israel começou a meio que menosprezar a cidade de Ai, sabe? Começou a menosprezar, porque achava que era um povo pequeno, e que ali 2 ou 3.000 homens daria conta de vencer aquela batalha. Só que se eu tiver em pecado, irmão, todas as minhas forças me é tirada, me é roubada. E todo pecado contrai maldição. Entenda isso, irmão. Geralmente as pessoas que estão em pecado são as pessoas que gritam mais forte, sim ou não? Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ali é o grito da misericórdia. Geralmente quem está no Senhor está, oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Mas quem está fora da vontade do Senhor fica gritando, porque eu não concordo, porque não é isso, porque não é tudo isso, porque é isso aqui. Irmão, ali é a última grama de oxigênio que tem no pulmão. Daqui a pouco cai e morre. Tentando mostrar que está melhor do que quem está na presença do Senhor. Então, presta atenção. Então o povo, eu não vou ler essa parte aqui, eu só vou pular para você entender, para a gente chegar onde a gente precisa chegar rapidinho. Então o povo perdeu essa batalha para a cidade de Ai, que era um povo bem pequenininho. E aí Josué não entendeu. Ué, Senhor, nós já vencemos tantas batalhas, como é que a gente vai perder para um povo daquele ali? Lembra que eu falei que a diferença do homem de Deus, da mulher de Deus, é que quando ele peca, ele não corre de Deus, ele corre para Deus? Foi o que ele fez. Versículo 11. Presta atenção.
Nós estamos falando de dízimo, amém, irmãos? Israel pecou e transgrediu. Não, volta ao versículo 10. Perdão. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, que estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué foi orar, foi chorar para Deus, juntamente com seus sacerdotes. E aí Deus fala para ele assim, ó: Israel pecou e transgrediu a minha aliança que ele tinha ordenado. Não tomaram do anátema e furtaram e mentiram e manietaram, ou seja, colocaram debaixo da sua bagagem e puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Quem foi que pegou o anátema? Acã, um homem só, uma casa só. Todo Israel estava amaldiçoado. Não sereis mais convosco. O quê? Deus não será mais com você. Irmão, as nossas batalhas a gente só consegue vencer se Deus estiver com a gente. Porque não somos nós que vencemos, nós só vamos para o campo de batalha. Se você está perdendo batalhas, irmão, observe, vê se não tem um anátema com você. Vê se não tem alguma coisa errada. Olha só o que ele vai falar agora. Se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderás suster-te até que tireis o anátema do meio de vós. Presta atenção. O anátema aqui já passou a ser tantos objetos roubados quanto a pessoa. Porque, presta atenção, porque assim como eu não toco o altar com o dízimo, ele se torna tanta maldição para mim, como eu sou maldição para a vida das pessoas, ou seja, se torna maldição só. Sei que é difícil escutar isso, irmão. Não é fácil. Não é fácil mesmo, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Amém. Versículo 15. Versículo 15. Será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, e ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel? Ei, Deus chama de louco. Deus chama de quê, irmãos? Louco. Versículo 18. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá. E então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te a glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Ou seja, ele foi confrontado, irmão. Fala! É você que está traindo maldição para o acampamento de Israel. Porque ele fez chegar todas as tribos de tenda em tenda e não achou nada. Até que chegou na tribo de Israel, visitou todos os homens, ficou só esse homem aí. Depois você lê em casa, irmão, com mais tempo. Versículo 19. Coloca para mim o versículo 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Vai. Confessou, irmão. Fala assim: glória a Deus. Ele confessou. Vai lá. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. De onde? Da Babilônia. E 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os. Cobiça, irmão. Cobiça. Espírito maligno da concupiscência da carne entra no nosso coração quando a gente realmente tem dificuldade com isso.
E tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a porta, a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Espera aí. Levaram para Josué e colocaram diante do Senhor. Por quê? Porque era do? O que é de Deus? É de Deus, irmão. Vai lá. E então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, e seus bois, e seus jumentos. Olha, presta atenção. Quem? Seus filhos? Suas filhas. Papai, mamãe, livra teus filhos disso. Não seja uma maldição dos seus filhos. Porque lá na frente seus filhos vão comer o pão que o Satanás amassou. Só porque nós endurecemos o nosso coração para não obedecer ao Senhor. Olha só. E seus bois, suas jumentas, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acó. Sabe o que significa o vale de Acó? Lugar de problema. Problema se resolve? Vai lá. E disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou e os queimaram a fogo. E depois presta atenção no que eu vou falar aqui para você, para a gente orar. Olha o problema disso. Só porque ele fazia parte do arraial de Israel, todo Israel padeceu. Mas como estava no meio, então Israel sofreu perdas externas, sim ou não? Agora a sua casa sofreu dano em todas as áreas. Pagou com a sua própria vida. Sabe por quê? Porque guardou o que era consagrado dentro da sua casa. Ei, irmãos, aqui eu estou colocando só uma história para você entender. Amém? Depois você lê isso aí com mais atenção, irmão. Mas leia mesmo. Josué capítulo 6, capítulo 7, para você compreender, mas leia com atenção, devagarzinho. Vai lá, pesquisa mais, estuda mais, para você entender essa realidade. Porque às vezes a gente fica falando aqui, e às vezes vocês queriam que eu ministrasse aqui, Malaquias 3:10. Eu estou contando uma história de uma cidade que sofreu uma consequência terrível. Uma nação sofreu por causa da desobediência e ganância de um homem que não se atentou à voz de Deus, mas ouviu a voz da sua alma e tocou naquilo que não era para se tocar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que falar disso, principalmente eu que sou o pastor da igreja, é mais difícil, né? Mas eu quero quebrar esse paradigma, irmão. Tem duas coisas que a gente deve falar dentro da igreja sem medo do que as pessoas vão falar. É sobre dízimo e sobre vida íntima dos casais. Porque estão interligados. Vida financeira e a vida íntima do casal. A gente precisa entender isso, irmão. A gente precisa romper com isso. A gente precisa vencer isso. Então, se você está com as suas finanças arruinadas, ou está ruim, ou não está chegando no que você queria chegar, primeiramente observe o princípio se não está quebrado. Fala assim todas as vezes. Que eu firo um princípio. O princípio me fere.
Todas as vezes que eu quebrar um princípio, eu serei quebrado mais na frente. Então analisa, não é se o dinheiro está dando, irmão, não é se o dinheiro vai dar para pagar as contas, não, é se o princípio está estabelecido. Amém? Se o princípio está estabelecido, aqui a gente vai orar em cima disso. Olha, o tempo já foi. Se o princípio está estabelecido, irmãos, e realmente não está dando, você tem que ir para Deus para saber, Deus, o Senhor está querendo me provar nessa área. Amém? Porque se tiver estabelecido é prova. E ninguém passa a vida inteira fazendo prova não, irmão. É ou não é? E Deus vai te dar um tempo para você poder ou ser aprovado e sair da prova, ou você voltar novamente para estudar novamente, passar pelos mesmos processos e você vencer e passar e ser aprovado. Sim ou não? Está tudo estabelecido aqui é para você se identificar o que eu estou falando aqui agora. Então o Senhor está trabalhando nessa área da minha vida, ou para me ensinar, ou para tratar comigo, ou realmente para que eu possa compreender algo mais poderoso mais na frente. Senhor, como é que eu estou diante de Ti? Está tudo certo? Está tudo ok? Tá, Senhor. Eu pertenço a Ti, a minha vida é Tua. Então tudo que vier sobre a minha vida é o Senhor que permite. Então, como é que é essa prova aqui? O que eu preciso fazer? Está comigo, sim ou não? E o próprio Espírito Santo de Deus vai ter prazer em te ensinar, irmãos. Porque melhor do que eu te ensinar é o Espírito Santo de Deus ter acesso ao teu espírito para te ensinar. Melhor do que eu verbalizar para você que soa como um apontamento, um julgamento, uma acusação, é o Espírito Santo de Deus gerar dentro do seu espírito o que você precisa consertar. Então você vai hoje, nós vamos orar hoje. Na próxima semana nós vamos falar sobre a oferta. Eu gostaria que todos viessem, em nome de Jesus, para você pegar todo o contexto da coisa. Você vai ver que uma coisa está totalmente interligada com a outra. Mas eu queria que você fizesse algo com Deus, irmãos. Eu queria que você buscasse em Deus resolver essa questão. Por quê? Porque aparentemente está bem, é ou não é? Aparentemente não está faltando nada. Até que Deus decidir cobrar isso aí. E aí você vai ver que muitas coisas, muitos problemas foram gerados decorrente desse princípio que foi quebrado. Como o dinheiro a tudo responde, deixa eu falar aqui para a gente orar. Como o dinheiro a tudo responde, então em qualquer área que você sofreu um dano, pode estar relacionado a essa quebra de princípio. Vou falar de novo. Como o dinheiro a tudo responde, então, em qualquer área da sua vida, se você estiver sofrendo algum desajuste, pode estar relacionado a essa quebra desse princípio. E não é sobre valor, irmão, é sobre princípio. Deus estava com Israel, sim ou não? Estava lá falando com Josué, sim ou não? Mas Deus não poderia continuar no meio do povo. Então, que não sejam as minhas palavras, mas que seja um despertar para nós, para que a gente possa sentar na nossa casa e falar assim, a partir de hoje, nós precisamos tocar o altar do Senhor. As nossas finanças serão uma bênção, não só na minha vida, mas será na vida da minha família e na vida daqueles que o Senhor realmente colocar no meu caminho. Eu vou transbordar sobre a vida das pessoas. Na semana que vem nós vamos liberar uma palavra de transbordo sobre a tua vida. Não é simplesmente ter para comer hoje, é transbordar, irmão. Você vai ver que Deus vai derramar uma unção de alegria para você poder ser um canal de bênção na vida das pessoas. Sabe o que Deus tem ministrado no meu espírito, irmão? Sabe o que Deus tem ministrado no meu espírito? Que depois dessas palavras aqui,
Deus vai colocar tanta graça na tua vida que você vai olhar para as pessoas e você vai olhar para elas assim e falar assim, ó, amanhã você vai falar com você mesmo, vou trazer um presente para essa pessoa. De repente amanhã você entrega um presente para ela, é uma roupa, é um calçado, sei lá, não sei. Por quê? Porque você precisa transbordar. Você precisa transbordar. Aí talvez você fale assim, ô Senhor, que essa pessoa possa olhar para mim. É porque você já está se vendo no espírito de escassez. Eu quero é transbordar. Melhor é dar do que receber. E eu quero, em nome de Jesus, que você não esteja travado, que você não esteja amordaçado nessa área financeira, irmãos, e que você não tenha dificuldade de verdade de tirar de dentro da sua casa aquilo que para você é maldição, mas no altar do Senhor é bênção. Está comigo, sim ou não? E para finalizar, irmãos, eu sempre falei algo aqui e eu não tenho orgulho nenhum de corrigir. Nenhum, irmão. Se eu tiver errado, irmãos, e o próprio Espírito Santo de Deus me corrigiu. Porque, assim, dizimar é certo, sim ou não? Ah, mas eu vou deixar para a semana que vem. Ah, vou deixar para o final do... Não. Quanto mais rápido você trouxer para o altar. Porque os 10% têm o poder de consumir os 90%. Quanto mais tempo ele fica na sua casa, mais ele vai se tornando maldição dentro da sua família. Está comigo, sim ou não? Então, quando eu fui estudando sobre isso aí, Deus falou assim, ó, então se ele ficar dentro da tua casa, independente se a intenção do teu coração é de entregar no altar, ele é um anátema dentro da sua casa. Você está com a intenção boa, sim ou não? Mas ele está lá na sua casa. Você entende como é que traz clareza, como é que o Espírito Santo de Deus traz entendimento, irmãos? Não, eu vou deixar aqui, eu vou entregar só no final do mês. Durante esses dias todinho, ele vai consumindo os 90 que estão lá dentro. Aí daqui a pouco chega para ofertar, para dizimar, você não pode, por quê? Porque os 10 consumiu os 90, você vai usar os 10 para poder completar os 90. Você está comigo, sim ou não? Fica de pé no teu lugar, queridos.